Hoje nós vamos falar novamente sobre advérbios. Advérbios que faz parte da classe gramatical da língua portuguesa. O advérbio tem como função mudar o sentido, dar circunstância às frases. E quando diz mudar o sentido, pode ser de um verbo, de um adjetivo, de um substantivo, de uma frase, de outro advérbio. Então, o advérbio vai dar sentido de tempo, negação, lugar, dúvida, modo, intensidade, afirmação, exclusão e inclusão. No seu livro você tem uma tabelinha com todos esses advérbios, com todas as palavrinhas que não necessariamente são todas, mas as que você deve conhecer no momento. Quando nós falamos em tempo, nós temos amanhã, à tarde, hoje, ontem. Quando nós falamos de lugar, nós temos lá, aqui, longe, perto, dentro, fora, acima, baixo. Quando nós falamos em negação, nós temos não, nunca, jamais. Dentre outras variedades que nós podemos utilizar para negar algo. Nós temos de modo. Quando nós falamos em modo, será como você está, como o personagem, como a frase vai aparecer. Então é bem, mal e tudo aquilo que termina com mente, como felizmente, pontualmente, alegremente, regularmente, são advérbios de modo. Quando nós falamos em intensidade, aquele advérbio que vai dar uma força maior à minha frase e que vai dar um sentido de muito, pouco, bastante, mais, menos, quase. Afirmação, quando nós afirmamos algo. Quando nós afirmamos algo naquela frase, nós vamos utilizar advérbio de afirmação, como por exemplo, sim, certamente, realmente, são advérbios de afirmação. Nós vamos ter advérbio de inclusão, quando nós vamos incluir algo àquela frase, ou seja, nós vamos adicionar algo a mais. Nós temos como inclusão ainda, até, mesmo, também. E exclusão, quando nós temos um advérbio de exclusão, nós estamos excluindo, ou tirando aquela parte ou dando o sentido que ele está fora da minha frase. Como, por exemplo, se não, só, somente, apenas. Também temos de dúvida. Dúvida é quando eu não tenho certeza do que eu realmente estou dizendo naquela frase. Ou quando acontece algo que eu ainda não tenho total convicção sobre aquilo. Que é talvez, acaso, provavelmente, dentre outras expressões de dúvida que nós podemos utilizar. Hoje eu trouxe frases para a gente analisar e ver qual é o nosso advérbio que está sendo empregado nela. A primeira frase nós temos: eu cheguei cedo em casa. Lembrando que um advérbio pode modificar dando sentido, de tempo, lugar, negação, dúvida, modo, intensidade, afirmação e inclusão. Em um verbo, um advérbio, um substantivo, uma frase ou outro advérbio. Neste primeiro caso aqui, nós temos o verbo chegar, com a palavra cheguei, nós temos o verbo, e nós temos o nosso advérbio de tempo, cedo. Nesta frase, o advérbio está me dando exatamente o tempo em que eu cheguei em casa. Aquela menina é muito bonita. Se um advérbio pode mudar um adjetivo, que é uma qualidade. Nós temos a qualidade da menina linda. E nós temos o nosso advérbio de intensidade. Muito, porque ele está dando ao meu
adjetivo uma força maior, um sentido maior. Aquela menina não é só linda, ela é muito linda. Então, por isso nós utilizamos o advérbio para modificar essa frase. Ele agiu mal. Nossa, ele agiu mal. Quando nós dizemos agiu, nós temos o verbo agir. Então, aqui é o nosso verbo. Nós temos aqui mal. Mal faz parte do nosso advérbio de modo. Então, é um advérbio de modo. Um advérbio que modificou o verbo. João joga bola lá no campo. Jogar é o meu verbo. Lá é o meu advérbio. Professora, mas o meu verbo ficou longe. Mas o lá deu exatamente o lugar onde aquela pessoa vai jogar bola. Lá é o meu advérbio de lugar. Ele nunca diz a verdade. Ele nunca diz a verdade. Nós temos um verbo aqui à frente, verbo dizer, tá? Nós temos o verbo dizer e nós temos o nunca como o nosso advérbio de negação. Aqui eu estou afirmando que esta pessoa nunca diz a verdade. Portanto, eu estou dando um advérbio de negação para aquela pessoa. Pedro comeu um pouco no almoço. Comeu é o meu verbo. Olha só, é o meu verbo. Pouco. Comeu é o meu verbo. Pouco será o meu advérbio de intensidade, que está presente nessa frase para dar a intenção ao leitor de que aquela criança comeu muito pouquinho, comeu pouquinho demais no almoço. Certamente ele fará um bom jogo. Então nós temos o seguinte, certamente é uma afirmação. Eu estou afirmando que aquela pessoa vai fazer um bom jogo. Observe que aqui o nosso advérbio de afirmação aparece bem antes do nosso verbo fazer, fará, fazer. Ou seja, ainda temos uma frase aqui no futuro. Marcos certamente tratou-se de se desculpar. Quando nós utilizamos essa palavra certamente, nós estamos falando de um advérbio de afirmação, certamente. Porém, se eu colocasse aqui provavelmente, seria uma dúvida. Mas aqui a pessoa tem certeza que o colega pediu desculpas. Sempre haverá um lugar para você aqui em casa. Observe que nós temos o advérbio sempre, né? Quando nós utilizamos esse advérbio de sempre, nós estamos falando de um advérbio de tempo, né? Sempre haverá um lugar para você aqui. Então, sempre será um advérbio de tempo. Mas se nós pegarmos lá na frente da frase, nós temos o verbo aqui, nós temos um lugar para você aqui. Esse aqui também é um advérbio de lugar, porque eu estou especificando que esta pessoa sempre terá um lugar aqui. Como dito anteriormente, é só uma revisãozinha básica, é só um lembrete para vocês, bem básico sobre advérbio. E hoje nós vamos conhecer locução com o propósito, né, dar sentido à frase. Só que nós vamos observar que na lógica nós vamos ter duas ou mais palavras juntas para dar sentido de tempo, lugar, negação, afirmação, modo, intensidade. E assim nós vamos observar que eles dão uma ligação, um sentido maior à nossa frase. Se um advérbio tem como função modificar uma frase, dando circunstância a ela,
modificando assim um verbo, um advérbio, um substantivo, um adjetivo, um outro advérbio e assim sucessivamente. Agora nós vamos conhecer a locução adverbial. Isso mesmo. A locução adverbial nada mais é que um conjunto de palavras, de duas ou mais palavras, que juntas funcionam como um advérbio. Ou seja, na frase, elas vão ter função, né? Vão ter a representatividade, vão representar advérbios. Quando nós falamos em locução adverbial, nós vamos ter como situação lugar, tempo, modo, afirmação, negação, intensidade, dúvida. Claro, aqui são alguns exemplos. Existem outras variantes. Uma locução adverbial pode servir para, vale frisar, que na locução adverbial existem locuções que não equivalem a somente um único advérbio, ou seja, existe uma locução que será utilizada para mais de um advérbio, para representar mais de um advérbio na frase. Eu trouxe alguns exemplos de locuções adverbiais de lugar, tempo, modo, afirmação, negação, intensidade e dúvida. Vamos observar agora. Novamente, como falei no advérbio, não existe somente aqueles advérbios, existem outros. Locuções adverbiais também vai existir outros exemplos que eu não vou estar colocando aqui. E isso você só vai aprender a identificar cada uma delas por meio da leitura. Vamos agora, falar um pouquinho sobre o exemplo, cada uma. Nós temos como locução adverbial de lugar, ao lado, à esquerda, em cima, por perto, de longe e etc. Porque existem outros exemplos que eu não trouxe aqui. Nós temos como locução adverbial de tempo. Temos como locução adverbial de tempo à tarde, pela manhã, em breve, de repente, de noite e etc. Porque existem outros exemplos que eu não trouxe aqui. Como locução adverbial de modo, nós temos em cima, ao lado, às pressas, de cor, etc. Porque existem outros exemplos mais que não foram postos aqui no quadro. Nós temos como locução adverbial de afirmação, com certeza, sem dúvida, etc. Porque existem outras que não foram postas aqui, tá? Porque algumas locução adverbiais apresentam 3 palavras. Então, o quadro tão pequeno não daria para colocar todas elas aqui. Então, temos o seguinte. Locução adverbial de negação. Locução adverbial de negação. Temos de forma alguma, de modo nenhum, etc. Porque existem outros exemplos que não foram colocados aqui. Temos como locução adverbial de intensidade em excesso, de todo, por completo, por demais e etc. Porque existem outros exemplos que não foram colocados aqui. Como locução adverbial de dúvida, nós temos quem sabe, por certo, etc. Porque existem outros exemplos mais que não foram colocados aqui. A locução adverbial, assim como o advérbio, existem de várias formas. Não necessariamente, se eu tentasse colocar todas aqui, seria quase que
fazer um vídeo com aproximadamente mais de 1 hora, seria um filme aí de língua portuguesa bem extenso, pois existem vários exemplos e somente a partir da leitura é que nós conseguimos identificar essas locuções adverbiais, esses advérbios, dentre outras relatividades que nós temos na língua portuguesa. Vou trazer algumas frases identificando qual a locução adverbial que existe nela e se ela é de lugar, de tempo, de modo, afirmação, negação, intensidade ou dúvida. Agora, observando as frases, nós vamos encontrar a locução adverbial e vamos identificar, a qual situação ela pertence. Temos o livro estar à esquerda do computador. Esse à esquerda está dando um sentido para mim de lugar. Eu estou identificando onde ele está. Então, essa é uma locução adverbial. Pois aqui nós temos uma locução adverbial, pois aqui nós temos um sentido de lugar. Não temos um advérbio, mas temos uma locução adverbial que vai me dar o sentido de advérbio. Neste caso, uma locução que está dando um sentido para mim de lugar. Eu estou dizendo onde aquele objeto está. Meu pai foi caminhar na praia pela manhã. Observe que esse pela manhã está dando um sentido para mim de horário. E se está dando um sentido para mim de horário, esse pela manhã será uma locução adverbial de tempo. Estará aqui no lugar do meu advérbio, que também poderia estar nessa frase, mas neste caso foi-se colocado duas palavras para me dar um sentido de advérbio, o que me caracteriza como uma locução adverbial. Então, nós temos pela manhã, só colocando aqui é de lugar. Aqui é de tempo. Tempo. Locução adverbial de tempo. Próxima frase. Em silêncio, os alunos prosseguiram seus estudos. Quando nós dizemos em silêncio, nós estamos dizendo o modo como aqueles alunos ficaram. Como eles ficaram com aquela situação. A partir daquele momento, eles permaneceram em silêncio, dando continuidade ao seu estudo. Ou seja, prosseguiram seus estudos. Esse em silêncio é uma locução adverbial. Uma locução adverbial de modo, pois ele está me indicando como aquelas pessoas ficaram naquela situação. Nós temos aqui uma locução adverbial de modo. Locução adverbial de modo, pois está indicando a circunstância em que aquelas pessoas permaneceram. Tudo, sem dúvida, se resolverá. Então, para não utilizar um advérbio, eu coloquei uma locução adverbial que me dá o sentido de advérbio. Nós temos aqui, sem dúvida. Sem dúvida é uma locução adverbial. Uma locução adverbial de quê? De adverbial de afirmação. Estou afirmando que tudo vai ficar bem, que tudo se resolverá. De afirmação. Nós temos, de modo algum, você poderá contar com minha participação.
Então, eu estou aqui, né, negando a minha participação em algo. Quando nós temos de modo algum, nós temos 3 palavrinhas que me dão sentido de advérbio. Se me dão sentido de advérbio, são locução adverbial. Tenho aqui, de modo algum, locução locução adverbial de negação, pois eu estou dizendo que de modo algum eu farei parte daquilo. Em nossa última frase nós temos: quem sabe se tudo não acaba bem. Quem sabe se tudo não acaba bem. Esse quem sabe me dá um sentido de advérbio, portanto ele me caracteriza, né? É uma locução adverbial. Essa locução adverbial é de dúvida, eu não tenho certeza se tudo aquilo vai acabar bem, mas eu tenho a esperança que acabe bem, então eu falo, né? Quem sabe tudo acabe bem. Então nós temos aqui uma locução adverbial e nós temos aqui, né, uma locução adverbial de dúvida, não tem certeza. De dúvida. Espero que você tenha compreendido, né, o que é uma locução adverbial. Lembrando que as locuções são um conjunto de palavras que me dão sentido de advérbio na frase.